Bem, pessoal, vamos lá, dando uma continuidade em probabilidade condicional, agora por meio de exercícios, só para a gente consolidar o que a gente falou na última aula. Como eu falei, probabilidade condicional, como o próprio nome já diz, vai ser condicionada por conta de outra coisa. Essa outra coisa já é um evento, já é um evento que aconteceu. Ou seja, a minha probabilidade de um evento ocorrer, dado que outro evento ocorreu, é de... eu vou fazer minhas contas, tá? Só que sempre dependendo do meu evento anterior. Ou seja, no meu exemplo aqui, na página 77, está falando assim, atividade 3. Tabuleiro de xadrez, certo? Que tem deixa eu ver quantas aqui. 8, 16, 32 peças, em que é 16 para cada lado. Eu tenho peões 8, torres 2, cavalo 2, bispos 2, rainha 1 e rei 1. Na mesma coisa do outro. Eu tenho 8, 2, 2, 2, 1, 1. Essas vão ser as quantidades de peças possíveis, tá? Ele está falando alguns exemplos e está pedindo a resposta de algumas questões. Em que fala o seguinte: antes de começar, eu vou nomear todas essas peças em peões, P maiúsculo, torres, T, cavalo, C, bispo, B, rainha, Q e rei, K, tá? De Queen e King. Tenho peças pretas, P minúsculo, e peças brancas, B maiúsculo. Então, eu tenho o seguinte. Questão A, que são várias mesmo, tipo, até aí. A minha letra H está falando o seguinte: quantas peças no total são usadas para uma partida de xadrez? Bem, como é todas elas, então é 32 peças. Certo? Assim, não muita coisa, não é uma coisa tão... Enfim, continuando. Quantas peças cada jogador utiliza? 16. Certo? Brancas e pretas. Não é uma regra normal. Aí começa a complicar um pouco. Ao se sortear uma das peças dos jogos aleatório, eu pego um saco, coloco todas as 32 peças, dou uma misturada e vou lá e puxo. Sendo que eu não vou pegar, tipo, mexer, eu só vou lá e puxo, pronto. A gente sempre parte do conceito que qualquer evento ou sorteio é totalmente aleatório, tá? Ao se sortear uma das peças do jogo, qual a probabilidade de ser um peão? Bem, primeiro, tem quantas peças ao todo? Aqui está falando alguma coisa de cor? Ou seja, não. Então, o C é igual. Quantas peças ao todo, quantos números de elementos possíveis tem para o evento peão? 16, né? Então, assim, número do peão, P maiúsculo, é igual a 16. Ou seja, a minha probabilidade de P ocorrer, meu P de P, é igual a 16. Qual é o número de elementos totais? 32. Ou seja, 1 sobre 2. Metade, 50%. Tendo sido sorteado, questão D, tendo sido sorteado um peão, qual é a probabilidade que ele seja branco? Aí começa a complicar. Por quê? Já tendo sido sorteado o peão. Tá, se eu tenho hoje que já foi sorteado o peão, quer dizer que... E aqui está perguntando o seguinte: tendo sido sorteado o peão, qual a probabilidade que ele seja branco? Primeiro, quantos peões existem? Qual que é a probabilidade de ter o peão? A probabilidade não. A probabilidade de ter o peão é de... Como posso falar? Se eu tivesse colocado a tabelinha aqui. Quantos elementos ao todos tem de peão? 8 mais 8, 16. Ou seja, minha probabilidade de qualquer branco de B ocorrer, B minúsculo ocorrer, em que Pzão já ocorreu, é de... O meu peão tem quantas possibilidades? Qual que é a probabilidade dele? Não, qual que é o número de elementos dele? É igual a 16. E de ocorrer branco, quantos peões brancos possui? Ou seja, quantos
Não é quantas peças brancas, é quantos peões brancos. Aí sim, 8. Ou seja, 8 por 16. 8 por 16 é a mesma coisa de 1 por 2, ou seja, 50% de probabilidade. A mesma da anterior. Professor, beleza, mas tipo, no anterior você não pegou todos? Sim, eu peguei todos. Aqui eu estou sendo específico. Ou seja, é questão de probabilidade. A probabilidade de eu pegar uma peça de peão é a mesma probabilidade de eu pegar uma peça de peão branca ou de peão preta. Certo? É a mesma probabilidade. Tá. A questão E questiona assim. Ela quer saber, tendo sido sorteado uma peça branca, qual é a probabilidade de que seja um peão? Bem, aqui a mesma ideia. Número de peças brancas. 8 mais 2, 10. 12, 14, 16. A probabilidade de, tendo sido sorteado uma peça branca, ou seja, meu Bzinho já ocorreu. Quer dizer que eu vou procurar agora um peão. Quer dizer que, quais são as minhas peças de branca? Ao total, 16. E qual que é a minha probabilidade de... são os meus peões brancos? 8. Ou seja, mesma coisa, 1 sobre 2 ou 50%. É tipo, tá bem suave, tá bem tranquilo, né? Porque a maioria parece que dá a mesma coisa. Bem, jogo de probabilidade é isso. Você coloca algumas probabilidades e dependendo se for o risco maior ou não, você joga, se não joga, enfim. São teoremas de jogos que vocês vão ver na faculdade, se vocês assim quiserem. Bem, minha questão F, prosseguindo aqui. F está pedindo o quê? Ao sortear uma peça do jogo, uma peça qualquer do jogo, qual a probabilidade de que seja um rei? Bem, aqui é bem simples, né? É somente uma probabilidade normal. Quantos reis tem ao todo? Já que não falou a cor. 2, certo? Ou seja, a probabilidade de K ocorrer é igual a 2 sobre número de elementos totais, ou seja, 16 mais 16, 32. Quer dizer que é 1 por 16. O que dá mais ou menos, o livro até responde aqui, 6,25%. É isso mesmo? Isso mesmo. 6,25%. Bem, se fosse para você apostar, no caso, você poderia apostar de pegar de fazer dois sorteios. Vamos colocar assim, vou fazer 2 sorteios em que um vai ser por etapas e outro vai ser por um sorteio aleatório. Vou colocar todas as peças, vou tirar um rei, que dá 6,25% de chance, e no outro eu vou pegar todas as peças brancas, já que já ocorreu, e aí sim vou sortear o peão. O peão tem mais chance de aparecer do que o rei, certo? Se fosse para jogar, eu jogaria nesse primeiro. Iria fazer o primeiro passo, pegar todas as brancas e depois sortear. Enfim. A letra G fala o seguinte. Qual a probabilidade de, ao sortear um rei, ele seja preto? Bem, quer dizer que a minha probabilidade de, ao se sortear um rei, ou seja, meu K já aconteceu. E se meu K já aconteceu, ou seja, se eu já sorteei ou já retirei os reis, eu vou sortear novamente entre os reis. E quer que seja branco ou preto? Preto. P minúsculo. Quer dizer que quantos Ks eu tenho? 2. Quantos K preto, quantos reis preto, P minúsculo, eu tenho? Somente 1. Ou seja, a mesma questão, se eu já tiver sorteado o rei, qual que é a probabilidade de eu sortear novamente e sair um rei preto? 50% de chance.
Sacou? Essa aqui, pessoal, só o que difere é as etapas do meu sorteio, as etapas da minha probabilidade. Mas a ideia é a mesma, certo? Tem a letra H e a letra I, por último. Bem, a letra H fala, qual é a probabilidade de, ao se sortear uma peça qualquer, ela seja um cavalo? Bem, minha probabilidade de que seja um cavalo, ou seja, C, em que eu já vou sortear uma peça qualquer. Ou seja, eu vou sortear uma peça qualquer. E disso ela pode ser um cavalo. Qual que é a minha probabilidade de ser um cavalo em que eu já sorteio uma peça qualquer? Bem, aqui eu somente vou ter uma probabilidade comum. Ou seja, quantos cavalos eu tenho? Preto e branco, tenho 4. Quantas peças ao todo? 32. Ou seja, vai dar por 16, 2 e 16, então é 1 por 8. 1 por 8, isso, que vai dar mais ou menos 0,125 ou 12,5%. Mesmo assim, essa está mais fácil do que sortear um rei. Tá. E a letra I fala, ao se sortear um cavalo, qual que é a probabilidade de que ele seja branco? Bem, o meu C já ocorreu. Ou seja, a minha probabilidade do meu B, que seja uma peça branca, em que C já ocorreu, ou seja, já sorteou um cavalo, quer dizer que, o meu cavalo, quais são as possibilidades? 4, que eu acabei de olhar, né? Não é a probabilidade de que saia um cavalo, mas sim quais são os cavalos, em que eu vou sortear o cavalo e aí sim vou sortear uma peça branca. Quantas peças brancas de cavalo eu tenho? 2. Ou seja, novamente, 50%. Nessa probabilidade aqui, parece que é um pouco mais complicado, porque assim, professor, você está fazendo 2 eventos e algo que está fazendo só um evento, e mesmo assim parece que a probabilidade desse aqui é mais interessante e está errado em relação a isso, parece que esse aqui é muito maior, porque parece que está alguma coisa errada. Bem, pessoal, essas são etapas, certo? Já que é uma probabilidade condicional e não intersetiva, em que eu tenho que fazer uma coisa ao mesmo tempo para dar certo, aqui eu já fiz a minha primeira. Ou seja, independentemente, ela já ocorreu. Se ela já ocorreu, eu vou verificar somente o quê? Colocar até de vermelho. Eu vou verificar a minha probabilidade aqui, ó. Essa é a minha primeira. Meu B, minha condição, ela já foi ocorrida. A única coisa que vai diferenciar é que se essa minha condição, a única coisa que vai diferenciar os dois é, se minha condição já ocorreu, quer dizer que meu espaço gigantesco nesse exemplo, de 32, 32, 32, ela vai diminuir. Se ela vai diminuir e minha segunda condição aí sim for um pouco mais interessante, dá pra gente fazer outros experimentos, dá pra gente observar já essa relação mais pautada, por assim dizer, tá? É um pouco frio, tá um pouco interessante, mas um exemplo de probabilidade condicional é essa, tá? A gente vai ter outros exemplos, mas por enquanto é só isso. Pessoal, bom dia e até!